Bom dia, estamos começando o nosso Na Hora do Café desta terça-feira, dia 17 de março. Estamos passando o nosso cafezinho. E antes de pedir que você continue no processo de ajudar a fortalecer o canal, se inscrevendo, ativando o sininho para receber as notificações, comentando o nosso conteúdo, dando joinha, compartilhando em suas redes sociais, eu quero não manifestar tristeza nem nada, mas ontem eu falei desse azeite, o verde oliva, e você virou camelô. Eu apenas quero trazer como uma alternativa de informação. Não recebo nada dessa empresa. É uma empresa de uma pessoa conhecida, no caso Cantinho do Azeite, é uma pessoa que eu sei que é batalhadora, é uma pessoa que eu sei que é honesta e que produz e que traz produtos de altíssima qualidade, como no caso desse azeite verde oliva. O mesmo em relação aos cafés. Se vocês forem, por exemplo, lá na Feira dos Importados e conversarem com o pessoal do Black Prime Café, vocês poderão obter a informação de que tudo que eu consumo lá, meus cafés, meus doces, minhas águas, eu pago. Porque é um preceito que eu coloco meu e que também aplico aos meus filhos, é que jamais se deve trocar comida por informação. O que eu quero é que as pessoas conheçam as boas alternativas, as alternativas honestas e as alternativas de qualidade. No caso do café, talvez muitas pessoas não soubessem, mas hoje o Brasil possui cafés de alta qualidade buscando recuperar o tempo perdido, porque nós, ao longo do tempo, acabamos nos preocupando mais com o café enquanto commodities do que o café enquanto qualidade. Vou continuar falando, teve um lá que me chamou de camelô, outro disse que agora tem que ficar vendo esses anúncios, então nem vou olhar o vídeo. Obrigado, não posso fazer nada. Eu gostaria, inclusive, de não ter o canal monetizado. Eu gostaria de poder sobreviver com o canal através das contribuições espontâneas. E foi isso que eu perguntei. Você contribui com o canal com quanto? É muito fácil querer que as pessoas sejam aquilo que a gente não é. Por isso, às vezes a gente fica meio chateado com algumas questões, mas é da vida. É bem assim a vida. Eu, por exemplo, gostaria de ter um teleprompter aqui. No entanto, eu não tenho recurso para investir 8 ou 9 mil reais para comprar um teleprompter. E uso o notebook aqui da dona Sandra, minha esposa, para fazer a leitura, fazer o acompanhamento. A coisa é muito simples. A gente vai se ajustando de acordo com as possibilidades. O nosso desafio aqui, enquanto canal, é nós não sucumbirmos a irmos depender do dinheiro do governo, porque eu acredito que o dinheiro do governo, que é o meu dinheiro, tem coisa mais importante a fazer do que sustentar canais. Era uma prática, era um hábito dos tempos do PT, que bancava isso e aquilo. Nós não tiramos eles, foi exatamente para mudar a forma de fazer? Ou vamos fazer que nem o seu Alexandre Frota, que rompeu com o governo porque queria comandar a Ancine? Então, é muito fácil falar que a gente quer as mudanças, que a gente quer um novo, que a gente quer o diferente, quando, na verdade, quer que essas coisas aconteçam a partir da gente. Vamos embora? Chega de choraminga, só uma explicação. Portanto, eu vou continuar falando dos bons azeites. Lembre-se, existem hoje azeites de altíssima qualidade produzidos no Brasil. Minas Gerais tem bons expoentes, o Rio Grande do Sul tem bons expoentes, portanto, não entre nessa de que todo azeite é falsificado. Não. Depende da procedência, depende onde você vai comprar. Claro que você não vai querer comprar um azeite de primeiro nível pagando 15 ou 20 reais por 500 ml. Claro que não. É uma questão lógica, você vai pagar por um produto. Um bom azeite aí, nessa faixa de
pureza, com acidez de 0,2, você vai pagar 500 ml a partir de 40, 50, 60 reais, e a partir daí é que a situação acontece, certo? Então só fiz essa explicação porque realmente às vezes é muito chato a interação com certas pessoas que querem ser donas de todas as verdades. Eu sou dono de uma só verdade, sou filho de Deus. E também me irrito às vezes em quando. Vamos embora? Já pedi, deu uma crescidinha no número de inscritos do canal. Vamos lá fazer já chegamos a 72.600. Eu desisti de tentar encontrar alguma lógica no que diz respeito às contagens do YouTube. Prefiro ficar me preocupando mais com o meu café aqui. Esse café foi moído agora. O moedor eu comprei com o meu dinheiro, certo? Não foi presente, não foi doação de ninguém. E é esse café aqui que eu moí agora. Eu peguei 15 gramas de grão para fazer um café bem forte, porque eu estou precisando acordar. Tá certo? Então vamos embora. Os casos confirmados do novo coronavírus alcançaram 234 no Brasil. Os casos suspeitos, 2.064, os descartados, 1.624. A tristeza da mídia porque ainda não aconteceu nenhum óbito no Brasil. Outro destaque é que hoje há casos confirmados ou suspeitos em todas as unidades da federação. Até a semana passada, Roraima e Amapá não tinham notificações. A Embaixada dos Estados Unidos não fará mais, a partir de hoje, as entrevistas de visto de imigrante e não imigrante. O cancelamento vale também para os consulados em todo o país. Não há data para a retomada desse fato. Vocês devem ter ouvido falar que houve uma fuga de vários presídios em São Paulo. Tudo com cara de ser fuga facilitada. Rebeliões em 4 presídios ontem à noite. Centros de Progressão Penitenciária de Mongaguá, no litoral. Tremembé, era lá que o Lula ia, né? Tremembé. De Porto Feliz e de Mirandópolis, as últimas 3 do interior. Houve fuga de presos em Mongaguá. Tranquilo, né? Não tem jeito. É o país do crime. As rebeliões ocorrem devido à suspensão da saída temporária agendada para o mês de março, Páscoa, né? E que aconteceria a partir de hoje. O benefício da saída contemplaria 34 mil sentenciados. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recomendou que o Brasil faça restrições para a entrada de estrangeiros pela fronteira apenas com a Venezuela. De acordo com o ministro, 500 pessoas entram em média por dia lá em Pacaraima, em Roraima. A maioria dos venezuelanos busca assistência médica aqui no Brasil. Nunca é demais dizer que a Venezuela é e era e vai continuar sendo o grande padrão de eficiência, eficácia, referência e cuidados humanos que a esquerdalhada tem. Era o futuro que nos esperava. Podem espernear não concordando, mas essa é a verdade. Nosso destino era ser uma imensa Venezuela. Correio do Povo, passar as notícias, né? Rapaz e moças, né? Imagina a dificuldade de encontrar alguma notícia que não seja coronavírus. É só o que dá. Tem até notícia assim, dizendo assim, não foi detectado ainda um caso aqui nessa cidade. Essas coisas assim, maravilhosamente da torcida, parece. E uma das grandes reclamações da mídia é que até o momento ainda não morreu ninguém. Ontem estava uma expectativa muito grande quanto a um caso no Rio de Janeiro, então fica aquela torcida, vai morrer, não morre, a culpa é do Jair, não é? Prepare-se para o carnaval. Visitas a presídio estão suspensas a partir do dia 23 no Rio Grande do Sul, é a chamada do Correio do Povo. Gazeta do Sul, TJRS condena prefeito de Herveiras por improbidade. É a questão, ele já tinha sido condenado, afastado do cargo, voltou por liminar,
enquanto estiver uma estrutura jurídica com tantos recursos, com tanta chicane jurídica, vira essa pandemia judicial. Jornal NH, Associação Gaúcha de Supermercados, diz que não há risco de desabastecimento. Gazeta, notícias do dia, lá de Florianópolis. Mais areia, o sucesso de Canasvieiras. Muito interessante, porque Canasvieiras é uma praia no norte da ilha que é a grande meca de quem vai lá para Santa Catarina. Eu morava para Florianópolis, eu morava no sul da ilha. Sobre o Notícias do Dia lá de Florianópolis, as pessoas também ontem gostaram de saber que até é uma opção conservadora, de um jornal de uma linha conservadora. Sim, eu passei o site, inclusive saudar a contratação do meu amigo Cacau Menezes como novo colunista lá do ND, no Notícias do Dia. Gazeta do Povo, MEC propõe substituição de aulas presenciais por à distância na rede federal. O PT vai ser contra, a UNE vai ser contra, porque quando a maior parte for à distância, a militância física vai ficar diluída. Prepare-se. Folha de Londrina, Prefeitura anuncia suspensão da 60ª Expo Londrina. Estava prevista para acontecer entre 8 e 19 de abril, vai ser prorrogada, ao que tudo indica, para o segundo semestre. Diário dos Campos, prefeito de Ponta Grossa torna facultativas as aulas em escolas e centros municipais de ensino. Jornal do Comércio do Recife, Estados Unidos realiza primeiro teste em humanos da vacina contra coronavírus. O Boulos, não tinha, Cuba já não tinha encontrado uma vacina? A vacina que Cuba descobriu, Boulos, é para se aplicar em imbecis estúpidos, em jumentos. Ela não é uma vacina para humanos. Ela é uma vacina para jumentos, Boulos. Eles receitaram para ti porque você é um jumento, não porque ela é boa, não. Ai, meu Deus do céu, o povo que trabalha com fake news sem piedade e ainda quer ditar norma. Estamos lembrando aí que estamos até o final do mês fazendo o processo de, digamos, atualização dos sites. Vocês vão notar que a partir de hoje, já desde ontem, nós não citamos e nem mencionamos mais o Fluminense de Niterói, que está sem atualização. Portanto, vamos fazer uma atualização das nossas fontes de pesquisa diária. Folha Vitória, bancos vão prorrogar por 60 dias pagamento de dívidas dos clientes. Tribuna do Norte de Natal, sem coronavírus, rede pública de UTI está superlotada no Rio Grande do Norte. Lembrando que o Rio Grande do Norte é governado pelo PT. Correio da Paraíba. Previsão indica perigo por chuvas intensas em toda a Paraíba. O Liberal de Belém. Governo proíbe eventos com mais de 500 pessoas em todo o Pará. Então os eventos do PT e da esquerda estão tudo liberados, né? A região de Itabuna, na Bahia. Vereador Matos quer escola cívica em Ilhéus. Lembrando que alguns estados do Nordeste se posicionaram contra a proposta de escolas cívico-militares apenas para não aderirem a um projeto do governo federal. No entanto, os municípios sabem o que é bom para a tosse e querem as escolas cívico-militares em suas comunidades. Quem é que não quer ordem, né? Tribuna da Bahia, financeiras, bancos e serviços públicos estão entre as mais reclamadas por consumidores. Isso é um levantamento do PROCON, do núcleo do PROCON de Salvador. Cruzeiro do Sul de Sorocaba. Fogo em canavial ao lado de presídio mobiliza bombeiros em Porto Feliz. Tacaram fogo no canavial, houve uma correria e a tigrada se mandou do presídio. É mole, esse é o jogo. A Tribuna de Santos.
Professores protestam contra a violência após professora ser socada por mãe de aluno. Precisa falar alguma coisa? Correio Popular de Campinas, Equador declara estado de exceção e toque de recolher por gripe da China. Essa questão da violência dos professores, ela passa muito pela desestruturação da família e outros fatores, mas também pela perda de autoridade do professor em sala de aula. Empoderaram os alunos e aí chega a mãe de um aluno e enfia-lhe a bifa no professor e vira uma situação calamitosa. Meu Deus, no meu tempo eu não chamava nem professora de tia, tia é uma coisa mais recente, né? Era senhora, senhor. Diário do Nordeste de Fortaleza, fortes chuvas destroem açudes, derrubam casas e deixam desabrigados no interior do Ceará. A situação mais grave é de Quiterianópolis. O município, inclusive, decretou estado de emergência. Campo Grande News, gosto muito desse site. Índios ocupam sala da FUNAI e expulsam coordenador estadual. Os índios querem definir quem vai comandar a FUNAI no estado. Veja-se bem, é a carroça dizendo qual é o boi que ela aceita. O estado do Maranhão, coleta seletiva domiciliar já está funcionando em São Luís. O que eu acho um pouco provável é que funcione. Aqui em Brasília, várias tentativas já de fazer coleta seletiva. Aí você vai lá e separa os lixos orgânico, plástico, papapá, recicláveis. E aí vai tudo para dentro do mesmo caminhão. Estado de Minas, BR-381 tem interrupção programada para a detonação de rochas nesta terça-feira. Tribuna de Minas, lá de Juiz de Fora. Comerciantes relatam falta de álcool em gel e juiz-foranos já usam máscaras. Diário de Contagem, Ceasa Minas mantém o funcionamento normal. Diário de Uberlândia, GAECO denuncia mais um vereador de Uberlândia na operação Má Impressão. Rapaz, sem comentários. Jornal de Uberaba, Minas retoma força-tarefa para a coleta de DNA de condenados por crimes hediondos. Infelizmente, naquela mania de proteger criminoso, bandido, vagabundo, safado e ladrão, a Câmara dos Deputados mutilou o projeto anticrime do Sérgio Moro. E uma das questões era exatamente fazer um grande banco nacional com o DNA de assaltantes, de praticantes de estupro e outros crimes hediondos e perigosos e terríveis. Mas foi bloqueado, não tem jeito não. Das redes sociais, Jornal da Cidade Online, devido à gripe da China, Moro proíbe visitas em presídios federais por pelo menos 15 dias. Justiça em Foco, Alberto Fraga é absolvido de denúncia de concussão. Misto Brasília, aumentam as vendas de comida no serviço delivery. Na mesma proporção em que as pessoas não estão indo em restaurantes, elas estão fazendo suas solicitações diretamente aos restaurantes ou através de aplicativos. Se eu falar no iFood, vão dizer está marreteando, mas é o melhor aplicativo para pedir comida mesmo. Fazer o quê? O País de Montevidéu. A gripe da China se expande, já são 29 infectados no Uruguai, que fecha totalmente sua fronteira com a Argentina. El Mercúrio de Valparaíso, o governo e a oposição concordam em adiar o plebiscito pela nova Constituinte. Deutsche Welle, a Alemanha reforça restrições para conter pandemia da gripe da China. Eu só chamo o maldito coronavírus de gripe da China. Tem que dizer o nome, começou lá, então é de lá. Vamos parar com essa mania de proteger chinês aí, viu? Eu, pelo menos, não tenho nenhuma razão para proteger chinês. Mata cristão, faz o escambau e ainda tem gente que vai lá e alisa, né? Né, General Mourão? Vai lá e alisa a cabeça dos chineses. Matam os nossos irmãos cristãos e fica por isso mesmo. Aqui não.
Rádio França Internacional, gripe da China não mata só idoso, metade dos pacientes graves na França tem menos de 65 anos. Essa questão dos idosos também está muito em mudanças os critérios. Por exemplo, a Itália, no ano passado, definiu que idoso é só as pessoas acima de 75 anos. Então, tem que ter essas mudanças porque os tempos são outros. Olha que beleza, você está escutando? São as catorritas que todo dia de manhã fazem a sua algazarra aqui por perto. Será que isso também é ruim as pessoas escutarem? Sputnik News. Especialista diz que somente no segundo semestre será possível pensar em retomada da economia global. Lusa. Portugueses aflitos e desesperados retidos nas Filipinas. Sobre isso, também tem uma reclamação muito forte dos brasileiros, turistas brasileiros que estão isolados, retidos no Peru. ANSA, Agência Italiana de Notícias. Escândalo faz rei da Espanha abdicar da herança do pai. A Espanha se debate de todas as formas para manter a monarquia. A monarquia lá está caindo de podre. Então agora, esse rei agora tenta... O pai era cheio de amantes, meu Deus do céu. Recebia dinheiro de tudo que é coisa. Mas a família real espanhola está assim, se agarrando com unhas e dentes para manter a monarquia, que eu respeito muito as pessoas que são monarquistas, mas cá entre nós sou mais a democracia. Financial Times, Amazon diz que vai contratar 100 mil funcionários extras. La Vanguardia de Barcelona, uma manchete interessante. A Espanha está mergulhada em dois caos: a gripe da China e os escândalos da família real. Olha, o atual lá, o rei atual lá, o rapazinho lá, ele está fazendo de tudo para tentar salvar a pele dele, mas cresce entre os espanhóis, principalmente entre os jovens, a repulsa pelo sistema monarquista. A manchete do La Vanguardia: Biden e Sanders, dois candidatos com a idade ideal para contrair a gripe da China. Agência Brasil, só reafirmando, casos confirmados do novo coronavírus no Brasil sobem para 234. Antes de encerrar, como sempre, o comentário, a minha opinião, mais um gole de café. Dessa vez eu acertei o peso e ficou um café bom, encorpado, que tem uma permanência na boca muito agradável. Não sou barista, apenas aprecio as boas coisas da vida, uma boa leitura, um bom vinho, uma boa cerveja, uma boa carne, enfim, as coisas boas da vida, as boas companhias, a bênção e a proteção de Deus, enfim, só coisas positivas. Vocês observaram que, de modo ostensivo, os golpistas acasalados, escondidos, mancomunados, dentro, principalmente da Folha de São Paulo, mas também no Estadão e no Globo. A Folha de São Paulo é uma coisa vergonhosa, ela tem quase 30 colunistas, todos estupidamente de esquerdas. Não tem nenhum que se possa dizer ao menos democrata. Nenhum. Lá você tem Haddad, não precisa dizer quem é o poste, o Couto, que foi assessor de imprensa do PT a vida toda, a cuspideira lá, como é que é, o deputado, o do Big Brother Brasil, sei lá eu, e aí por fora. Só gente com o viés de esquerda. Qual é o problema, na minha opinião, muitas vezes, de São Paulo, dos jornalistas de São Paulo? Eles pensam que podem mandar em todo o Brasil.
E a Vera Magalhães, eu nem sei onde é que ela está trabalhando, me desculpe, eu sei que ela está numa rádio ou numa TV. Ela usa as redes sociais, e eu sei por causa das redes sociais, para de modo leviano, irresponsável, como uma velha senil, partir para incentivar, de todas as formas, uma cultura do golpe. Esse pessoal, até agora, ainda não assumiu, ainda não conseguiu engolir a vitória do Bolsonaro. E por que a vitória do Bolsonaro é algo que incomoda tanto assim as pessoas? Eu acredito que o grande problema, que a grande questão, que a vitória do Bolsonaro foi um tapa na cara de algumas propostas que esses jornalistas, que esses meios de comunicação, que a mídia de um modo geral, que a TV Globo, por exemplo, incentivavam abertamente, aberta ou dissimuladamente. Incesto, pedofilia, a impunidade, o consumo e tráfico de drogas, a prostituição. Enfim, era uma temática recorrente, a ideologia de gênero. E como essas bandeiras deles foram esvaziadas, foram derrotadas por nós, eles não se contêm. Eles não conseguem aceitar a realidade. E daí se posicionam não contra a corrupção do PT, que para eles era boa, mas se posicionam contra o Brasil e contra os brasileiros. A impressão que a gente tem quando lê um desses articulistas é que eles têm um profundo ódio do brasileiro conservador. O Guzzo, que é um baita de um jornalista, escreveu um artigo muito interessante. Quanto mais esta cambada bate no Bolsonaro, mais ele mais encorpado, mais forte ele fica. Eu li ontem a reação de alguns setores dizendo que o Bolsonaro se encaminha para o isolamento. Que isolamento? Vamos fazer um teste de popularidade, bota no mesmo local, leva para um estádio Luciano Huck, Ciro Gomes, Lula e Bolsonaro e Dória, os 5. E vamos ver quem vai ser aplaudido, quem vai ser reconhecido e quem vai ser saudado. Essa catrefaiada da esquerda não consegue andar em avião de carreira, não consegue andar num voo comercial normal. É a mesma situação dos ministros do STF. Rodrigo Maia usa o jatinho da FAB, os jatinhos da FAB como Uber, porque se ele andar dentro de um avião é capaz de apanhar, mesmo andando com um monte de seguranças. As pessoas estão por aqui com as trapaças, as trapalhadas de Alcolumbre, Rodrigo Maia, de um integrante do STF. Não é o povo quem tem que mudar. Quem precisa mudar, quem precisa compreender tudo o que está acontecendo de mudanças, são pessoas assim, que disseminam diariamente uma cultura do golpe. Claro que há imbecis de toda ordem, há esquizofrênicos de toda gama, há malucos que deveriam estar internados e amarrados com camisa de força, no entanto escrevem na Folha de São Paulo. Outros vivem de disseminar notícias falsas. É importante neste momento que todos nós tenhamos a clareza do que está em jogo. Essa necessidade de bater permanentemente no Bolsonaro, ela não é apenas por conta do agora,
para fragilizá-lo, enfraquecê-lo agora. O objetivo desses canalhas está em 2022, porque eles não conseguem parir um nome. Eles não conseguem criar um nome que seja um contraponto ao Bolsonaro. Quem iria enfrentá-lo? Ciro? Vamos ser francos. Brincadeira tem hora. Luciano Huck? O que pegou dinheirinho ali, aquele... É? Quanto tempo resiste a uma campanha? Aí vão começar a aparecer as vinculações do pai com o BNDES. Aí cai a casa toda. Quem mais? Dória? Que se elegeu graças ao Bolsonaro e agora cospe no prato? Quem mais? Lula? Alguém do PT? Vão se catar. Vão respeitar as pessoas. É esse desespero da falta de nomes que faz com que a imprensa assuma o papel que não é dela, o papel de ente político. A Folha de São Paulo é hoje um antro de pessoas rancorosas que odeiam o Brasil e os brasileiros. E quando eu estive lá, quando nós vamos às ruas para defender a democracia, aí nós somos uma ameaça. Nós só somos uma ameaça para canalhas e patifes, não para pessoas de bem. Nós só somos uma ameaça para vagabundos, para safados, para adoradores de ladrões, para vigaristas e não vou dizer o que eu estou pensando em respeito a você que sempre nos acompanha aqui na Hora do Café, e eu convido você a compartilhar esse nosso conteúdo e que a gente se encontre amanhã no começo do dia, no começo da quarta-feira, porque nada melhor do que trocarmos essa conversa e essas informações na Hora do Café.